a nossa equipe não dorme. E até sexta-feira, este programa, Expresso da Manhã, poderá decretar o fim da Lava Jato. Não é exagero, não é sensacionalismo, que nem faz parte da minha cultura, nem da do Rômulo. Temos responsabilidade. Mas documentos que já estão sendo investigados e estamos atestando a veracidade deles, poderão decretar, sim, o fim da Lava Jato. E esses documentos nos chegam porque, como o Rômulo publicou este fim de semana, o fato de estarmos morando fora do Brasil tem favorecido em muito o acesso a fontes muito boas. E há documentos, e há provas, e há depoimentos, alguns em off e outros que falam assim, se quiser divulgar, pode divulgar o nome, mas a gente não vai fazer isso, até porque a gente sabe como é que o Brasil está hoje. Jornalistas que são processados, perseguidos e assassinados. Estamos falando não só de uma máfia que atua dentro do Brasil, mas uma máfia internacional, né? Interesses internacionais estão em jogo. E por isso, antes de atestarmos os documentos, nós já entregamos esses mesmos documentos a jornalistas internacionais comprometidos com as democracias, não só a democracia do Brasil, mas com as democracias, para que, caso ocorra algo com a fonte, ou caso ocorra algo ou com a fonte, ou com um de nós, esses documentos serão vazados em massa, né? E, então, estamos salvaguardados. Eu também vou procurar aqui fontes minhas ligadas a polícias internacionais e também fontes de serviços de inteligência de alguns países com os quais eu me relaciono para que eu e o Rômulo estejamos seguros. Dito isso, eu quero dizer que sempre falamos aqui que a Lava Jato era uma farsa. E nós vamos provar isso. Essa semana, muito provavelmente ainda essa semana, eu quero dizer apenas que são milhões, são milhares, são milhões de documentos, cópias, xerox, planilhas e tanta coisa, com contas de banco, com absurdos que nos chegaram e nos chegam e não param de chegar. E eu estou aqui, ó, beleza, para largar a voz, né, Rômulo? Agora é você. Wellington, eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa para quem está nos assistindo se hoje eu estiver meio lento, não entender as piadas do Wellington, porque eu dormi apenas 3 horas essa noite. Eu fiquei até 3 horas da manhã falando com fontes que trouxeram os documentos para a gente e com pessoas implicadas na estratégia de combate à meganhagem, né? Para tentar costurar qual a implicação disso. Então, assim, realmente eu fui dormir muito tarde, né? Tô com olheira, que não me deixa mentir, mas, assim, era por uma boa causa, entendeu? Assim, boníssima, melhor causa não há. E confirmando, como você falou, a gente já está em contato com aquela equipe de jornalistas investigativos independentes, atenção, não é aquela turma que fica vendo o dossiê da CIA, Panama Papers, não. É a galera, essa é a galera responsa. Já estamos em contato para ir passando gradualmente para eles, ter, como você disse, um backup e, com isso, né, não só proteger as fontes no Brasil, que isso é muito importante, e também para acelerar o trabalho de verificação, checagem e divulgação disso. Porque, como você disse, se alguma coisa acontecer às fontes, haverá uma... A gente vai botar na nuvem para todo mundo baixar a documentação. É o seguinte, realmente, assim, é algo muito grave. Assim, se for o caso, como você falou, é o fim da Lava Jato. Sim, simples assim. O fim. Se você achava que as revelações do Tacla Duran eram bombásticas, e elas são. Essas, então, são uma bomba de nêutron, porque elas casam em perfeição com uma fonte independente, não relacionada a Tacla Duran, tudo que ele vem falando.
Então, é mais uma comprovação. E aí acabou a história de dizer que vem de um foragido, que o Moro fala isso, né? Ele tenta desqualificar o Tacla Duran mentindo. Ele diz que o Tacla Duran é foragido, o Tacla Duran não é foragido. Ele está na Espanha, onde ele pode ser perfeitamente citado por meio de rogatória se a justiça brasileira, se o Sérgio Moro quisesse cooperar. Mas, obviamente, ele não quer cooperar. E a gente sabe por quê. E, muito em breve, vocês também vão saber por quê. Então, assim, realmente é uma situação... Ah, Wellington, isso eu preciso dizer também. Na verdade, eu já vinha cansado antes dessa noite, porque, na verdade, nesse fim de semana, eu trabalhei mais do que durante a semana passada inteira. Eu publiquei artigo... O pessoal, meu público antigo, diante de eu começar o programa, reclamava: nossa, a gente adora o programa, mas estamos com saudade dos seus artigos. Aí, eu estava mais de uma semana sem publicar. E aí, ontem, meio que eu deixei material para eles à vontade. Publiquei muito, está tudo lá publicado, tanto no meu blog pessoal como no site do Cafezinho. E, assim, os últimos artigos, em especial, 2 artigos que eu publiquei, caíram como uma bomba. Uma bomba, uma bomba. Aquele que nós já discutimos aqui na sexta-feira sobre a Rede Globo, viralizaram e, assim, pum, cabum. Então, aquele que eu publiquei na sexta-feira como furo, ontem à noite, o Paulo Henrique Amorim, com fontes independentes dele, verificou a mesma história, que a Globo não só está falida, como está sob ameaça de perder os direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030, porque foram adquiridas com corrupção. Esse contrato vai ser declarado nulo. E aí, com isso, é a falência da Globo, porque ela já recebeu grana dos anunciantes. Então, ela já está mal hoje com essa grana, pois ela vai ter que devolver. Esse foi o primeiro. Fala, Wellington. Olha, eu quero dizer que a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito, deixa eu só falar o segundo. Mas, enfim, enquanto você liga para o Luiz Carlos falar, o segundo artigo, aí esse caiu como uma bomba em Brasília. Teve deputado me ligando ontem querendo saber mais informação. Muita gente queria saber minha fonte. E minhas fontes, é mais de uma fonte. Eu falei, gente, mas nem que o presidente Lula me ligasse e pedisse as fontes, eu não posso falar. Então, assim, a questão do artigo que eu publiquei no sábado de manhã, que esse viralizou, publicado também no Cafezinho, falando que o acordo para tirar Zucoloto e o depoimento de Tacla Duran do relatório final da CPMI foi negociado entre Eduardo Cunha e Sérgio Moro em troca da liberdade de Eduardo Cunha, da antecipação da liberdade dele, e ele hoje, Eduardo Cunha, é o chefe da Lava Jato, porque ele tem Sérgio Moro no bolso. E aí a nossa grande produtora, Camila Govedice, fez aquele banner ilustrando que é perfeito. Ela colocou de um lado a foto de Eduardo Cunha, de outro a foto de Sérgio Moro, no meio uma grade, né, de cadeia, e perguntou assim: quem é o preso? Quem é o preso? O preso é Sérgio Moro. Sérgio Moro é hoje o preso, e Cunha é quem manda na Lava Jato, Wellington. É isso aí. Cunha, a gente sempre falou isso aqui. Primeiro, que Cunha não está preso coisíssima nenhuma. Segundo, que quando Cláudia Cruz não foi sequer incomodada por estar usando dinheiro roubado no exterior, aí ficou evidente que o preso não é. O preso não é. Cunha coisa nenhuma. O preso é Moro. Moro é refém de Cunha. Tá? É um refém do outro. A Globo é refém de Temer. Temer é refém de Maia. Mas Maia tem telhado de vidro. E Temer sabe. E aí a Globo precisa de Maia, mas Maia não pode detonar Temer. Assim, aquilo que Jucá chamou de suruba, é isso mesmo. Tá tudo junto e misturado. Com STF e tudo. Essa coisa aí da Veja, quanto é... Essas revistas aí falando sobre, como é o nome dele, Gilmar Mendes, é porque Gilmar Mendes, e eu já escrevi um texto sobre isso aqui há um mês, Gilmar Mendes é o único que está peitando a Lava Jato, mas não porque ele é um cara que defende as leis e a Constituição, é porque ele sabe que se não frear a Lava Jato, ele mesmo e o partido dele, porque Gilmar Mendes é o único juiz de STF do mundo que tem partido, PSDB, aí eles vão ser apanhados.
Agora, Rômulo, a gente volta daqui a pouquinho. Wellington, só uma coisa para falar antes. Você falou desses veículos, foi por causa do artigo que nós publicamos no sábado de manhã, que no domingo os veículos do PIG, a Veja, o Estadão e o UOL jogaram a Lava Jato ao mar, publicando as revelações de Tacla Duran. Eles já querem se distanciar porque eles sabem que a casa caiu. Só isso. É isso aí. Para quem não sabe o que é PIG, PIG é o Partido da Imprensa Golpista, tá? Porque tem muita gente nova, isso é muito bom. Você que não acompanhava as redes sociais alternativas, agora passaram a conhecer uma nova realidade. Então você que está acompanhando o programa agora, conhecendo essa nova linguagem, seja bem-vindo. Você foi enganado pela Globo antes, mas a vida é assim. A gente, quando é enganado, a gente tem que partir para a verdade e abraçar a verdade. Bom dia, Chico Zé. Bom Ju para você. Agora quem está na linha comigo é o Luiz Cláudio, porque o Luiz Cláudio vai comentar uma coisa também, que a gente falou a semana passada, que é muito delicada, e eu acho que a palavra sórdida, sórdida, né? Ela reflete bem o que o Luiz vai falar hoje. Bom dia, Luiz. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos. É um prazer enorme, Luiz, tê-lo aqui. Segunda-feira, necessário mesmo ter você aqui, dia de segunda-feira, porque nós estamos entre o falso moralismo, nós estamos entre os falsos heróis e nós estamos também entre meias verdades, numa sociedade totalmente, como disse tão bem o cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira, uma sociedade narcotizada pela Rede Globo. Não é? Então, uma sociedade que não lê, uma sociedade que se informa com manchetes da Globo e da Veja, se alimenta hoje, lamentavelmente, por um ódio que a imprensa que gerou o ódio já não sabe se ela produz ou se ela se alimenta do ódio. Eles são canibais deles mesmos. Então, Luiz, você explica aí o que é que pode justificar Lava Jato marcar o depoimento de Lula? Lava Jato não, mas assim, está tudo tão misturado um dentro do outro, que a gente pode dizer daqui a pouco que Sérgio Moro é juiz do TRF4 do mesmo jeito, porque está tudo misturado. Mas o TRF4 marcou a audiência do dia 24 de janeiro do Lula, que é o dia que coincide com o AVC sofrido pela senhora Marisa Letícia e que culminou com a morte dela. Então, Luiz, que sadismo é esse aí, Luiz? É sadismo? É o que, Luiz? Isso aí, me explica aí, você que é psicanalista. É bem sádico. Eu diria até, Wellington, que não tem como separar a força-tarefa, o Ministério Público, o Moro lá na primeira instância, a segunda instância. Essa galera tá ligada. É o que chamam da panelinha de Curitiba, né? Então eles estão intrinsecamente ligados. Uhum. Sobre a questão, eu pensei que gostaria de dizer antes, eu fiquei muito, mas muito indignado com aquilo. Isso não se trata de uma questão de defender, de apoiar o Lula, não se trata de política, isso se trata de uma posição ética na vida. É sórdido. Acho que a palavra que você usou é muito boa. Me fez recordar de um texto, né? Um texto do Lacan, que ele chama Kant e Consade. Né? É um texto que ele faz uma aproximação curiosa entre dois autores diametralmente opostos. Kant, todo mundo sabe que é um arauto da moralidade na era moderna, para quem a liberdade está incondicionalmente ligada ao dever moral. E a intransigência na verdade, a intransigência do imperativo categórico. Né? Sade é o extremo oposto do Kant. É talvez a maior expressão da perversão e da libertinagem contida. Né? Não faço essa associação. O texto é extremamente hermético, o texto do Lacan, mas me fez lembrar algo do que você acabou de dizer, né? Quando você introduziu, me convidou. Que não é um mero devaneio aproximar duas figuras tão opostas. O que o Lacan faz é extrair do rigor moral kantiano seu núcleo obsceno e oculto.
cuja melhor representação não é outra senão a figura libertina do sádico. Digo isso para chamar a atenção para o que se esconde por trás dessas ditas ações legais, morais da Lava Jato. Né? E não é, o resultado disso, na verdade, não é outra coisa senão uma atitude, uma ação fundada em experiências sádicas de extrema violência. Marca disso, uma outra marca disso, além disso que eles fizeram, porque essa é a regra deles. Isso não é uma exceção, não é uma coincidência, isso é a regra da Lava Jato. Basta pegar o nome das operações. Essas operações que eles estão dando aí, são sempre nomes jocosos, debochados e tal. Então, essa é a regra. Essa aproximação que a gente precisa fazer entre o que se esconde por trás do moralismo, de uma legalidade, de uma honestidade, quando, na verdade, esses sujeitos são ilegais, de moral, não tem porcaria nenhuma. Eles são os sádicos, eles são os perversos. Eles fazem isso com o único intuito de atingir a alma do inimigo, que nesse caso, nessa questão, é o Lula, mas que a gente pode pensar em várias outras situações, as torturas que eles promovem, como deixam, sei lá, o Marcelo Odebrecht e outras figuras que ficam presas. Então, a regra desses caras é o sadismo, não é outra. Uhum. O Luiz Cláudio, o sadismo, ele está ligado também a fetiche, né? Muitas vezes. Se eu estiver errado, você me corrige, porque aqui o psicanalista é você. Então, teria aí também um quê de fetiche nessa perversidade aparente, essa necessidade de mostrar que é mal dessa turma da Lava Jato? Acho que sim, acho que a gente pode dizer que sim. Nesse texto que eu citei, por isso que eu não estou pegando o texto para explicar essa situação, não se trata disso, é o que me fez pensar. O sadismo ele tem um cunho sexual, por assim dizer. Sexualidade enquanto libido. Então você está correto no que você está dizendo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra questão, que me fez lembrar também da Hannah Arendt. Ela tem aquele conceito de banalidade do mal, que é um conceito que eu acho que faz pensar muito o momento que a gente vive no Brasil. Né? Esse conceito nada mais é do que o perigo, trata-se do perigo, a grosso modo, por assim dizer, é o perigo das pessoas comuns, né? As pessoas do ordinário, verem o mal, na verdade, como algo normal. Verem situações como essas e acharem normal, banalizarem. Isso, banalizaram a ética, banalizaram Exato. E tentam normalizar a prática do erro. Assim, em síntese do que você está falando. Luiz, eu costumo dizer aqui no programa que a maioria esmagadora, e desses membros da Lava Jato, incluo aí Polícia Federal, alguns caras da Polícia Federal, do Ministério Público, o próprio Moro, o Dedê, etc. Esses são punheteiros de condomínio, né? Que ficavam ali vendo revista pornô juntos, pegue no meu que eu pego no seu, depois viajaram para a Disneylândia com presente dos 15 anos de idade e não conhecem nada da realidade da sociedade para a qual eles deveriam servir. Então, eles têm um complexo de super-herói, que esse complexo está impregnado neles, né? E eles tentam fazer dessa tentativa de ser Batman, de ser Star Wars e etc., uma necessidade. Eles tentam fazer disso uma autoafirmação. E eu quero saber de você se é possível que esse desenho aí do perfil social deles, classe média alta, que ninguém precisou ali ter contato com a realidade externa, sempre protegidos pela bolha do condomínio, do carro, da escola com muros, e depois Disneyland apertando a mão de Mickey Mouse, assistindo séries de TV. Você acha que isso justificaria essa patologia identificada por você nesses membros aí, potencialmente, essa patologia potencialmente identificada nesses membros da Lava Jato, Luiz? Sim, não só esse e outros fatores, acho que sim. São figuras que parece que não têm alteridade, né? Mas eles são muito mais que isso, porque os caras têm interesse. Não se trata apenas de uma limitação
das experiências de vida que esses sujeitos tiveram. Isso, claro, como você bem disse, funda um sujeito e dá a sua posição na vida. Mas esses caras têm interesse, esses caras podem Luiz, estar o seu som ficou ruim. Luiz, o seu som ficou ruim. Eu acho que a posição que você está falando está muito próxima ao telefone. Tá? Mude. Perdão. Sim. Pois não. Perdão. Eu dizia que essa situação é bem mais complexa, porque, claro, como você bem disse, isso funda o sujeito. Essas limitações de onde transita, o tipo de vida que leva. Uhum. Então, talvez isso explique a falta de alteridade, porque com a qual esses sujeitos lidam com a vida. Mas tem uma outra questão, que é a questão de que esses caras podem estar lucrando com isso. A gente tem uma denúncia aí do próprio Tacla Duran e tal, de coisas que vêm acontecendo há anos. O Nassif, no GCM, se não me engano, vem denunciando GGM, perdão. Uhum. Vem denunciando o quanto esses caras têm interesses, quanto tem um monte de coisa para ser investigada aí. Então, são sujeitos que não são só, digamos, cegos para um povo, para uma questão nacional, não. São os caras que podem estar lucrando, não são espertos. Olha, Luiz, tem lucro nisso e o Tacla Duran já furou a bolha, né? Agora, foi muito boa a sua reflexão, porque como a sociedade foi enganada pela Globo, que vendeu esses caras aí como heróis, e a gente sabe muito bem que heróis não existem. Herói é o resultado da união do povo, que é um estado de heroísmo, não é? Mas é coletivo, nunca individual. Não é? Então, a sua reflexão vale muito a pena, porque você ajuda definitivamente a sepultar o mito de que esses cidadãos que se apresentaram aí de preto como sendo os salvadores da nação, eles são uns pulhas mesmo e que merecem o repúdio das pessoas que amam a democracia, a justiça e os valores éticos e deontológicos. Então, sou muito grato a você por ter participado de mais um programa e ter trazido essa reflexão oportuna, porque o momento exige isso, sobre a Lava Jato, sobre o modus operandi, não é? Ao eleger o dia 24 de janeiro para julgar Lula, o mesmo dia em que Dona Marisa sofreu um AVC. Esse sadismo deles nós não vamos perdoar, né? Eles que se acertem lá com Deus, se eles acreditam em Deus, né? Eles se acertem com quem eles acreditem ou acreditam, tá? Mas eu quero aqui a cura, porque você tem 1 minuto para dizer a cura, porque a gente tem que tentar salvar esses caras, né? Porque eles vivem em sociedade. Vamos lá. Wellington, 1 minuto. Já estamos em linha com o Eugênio Aragão. Tá bom. Estamos em linha já com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, mas o Luiz já está concluindo aqui. Por isso que eu falei que ele tem 1 minuto. Luiz, qual é a cura para esse povo aí? Não sei se seria a cura, mas é uma recomendação. Eu acho que todos aqueles que não aceitam a injustiça, a violência desferida contra o nosso povo, que há que se levantar, há que lutar, há que se indignar contra esses atos canalhas, esses atos perversos que vêm sendo promovidos. Porque não é contra o Lula, é contra o que ele representa simbolicamente. Dito de outra maneira, é contra o povo. Então, há que lutar, há que levantar. Eu irei a Porto Alegre. Essa é a minha mensagem de hoje. Eles conseguiram, com esse ato covarde, vil, cruel, a minha indignação. E a minha indignação se transforma em luta. Eu vou para Porto Alegre. É isso aí, Luiz. Eu acho que você vai encontrar comigo e com Rômulo e com Camila e com boa parte aí do time do Expresso da Manhã, do Cafezinho, do Falando Verdades, do Brasil 247, do Botando Pilha. Com certeza conversei com o Rodrigo Pilha essa semana. Vai muita gente para Porto Alegre, tá? E eu acho que a gente vai fazer a diferença aí, tá? Então, um grande abraço para você. Tenha uma ótima semana. Obrigado por essas reflexões oportunas e necessárias, tá bom? Um grande abraço a todos. Um grande abraço, felicidades. Eu conversei aqui com o psicanalista Luiz Cláudio Moura, que falou sobre o sadismo da panelinha da Lava Jato, que marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento no TRF4, porque TRF4 é Lava Jato, tá tudo na suruba do Jucá. 24 de janeiro, tá, com STF com tudo.